Está no ar mais um episódio do Papo Social Media MLabs e hoje, olha aqui, ó, o papo vai ser topzera, porque eu estou com nada menos que Kaique Torres. Seja muito bem-vindo, Kaique, tudo bem? Muito obrigado aqui por ter me convidado, eu tô bem animado para bater esse papo. Faz tempo que eu não falo sobre social media e eu tô nesse ramo há um tempinho já, hein? Exatamente, né? Acima de tudo, você já fez muita coisa nas mídias sociais, então você pode se considerar como um social media. Sim. Muito melhor do que muitos social medias do Brasil, com certeza. E a gente vai descobrir por que hoje, porque, o Kaique, vou fazer uma breve apresentação dele aqui para vocês entenderem. O Kaique, gente, é um dos principais responsáveis pelo Primo Studio. Hoje você é o gerente lá do Primo Studio, principal cabeça, mas principais responsáveis pelos canais no YouTube, no Instagram, tudo que envolve vídeo principalmente. Sim. Os podcasts, que estão entre os primeiros podcasts, os primeiros colocados podcasts nos rankings aí do Spotify. Estamos falando do Primocast, dos sócios. Tem o Conselho. O Conselho, com Flávio Augusto. Muito legal. Então, ele tá ali nos bastidores disso tudo. Saiu da Zona Leste de São Paulo para trabalhar na XP Investimentos, onde conheceu o Thiago Nigro. E aí, ao lado dele, construiu, obviamente, o grupo Primo, que todo mundo conhece. E, atualmente, além de estar nesses bastidores, construindo esses canais todos que são absoluto sucesso, ele também é co-host do próprio Primocast. Isso daí é uma curiosidade que eu posso falar depois, que inclusive eu nem fui convidado para ser co-host. Eu só fui entrando e participando e acabei virando. Muito bem. E hoje já tem episódios só você e o Lucão, então sim, a coisa tá caminhando para você dominar ali a geral a parada. Com certeza. Muito bem, muito bem. E acho que uma das coisas mais legais, assim, é a ideia da construção do Primo Studio, que aí você vai contar, eu quero que você conte essa história. Como é que surgiu esse Primo Studio? Era uma coisa já premeditada, planejada, ou aconteceu depois dos podcasts? Daqui a pouco você conta. E hoje ele é responsável, então, pela criação aí de conteúdo de todo o grupo. Enfim, estamos falando de Thiago Nigro, Bruno Perini, os sócios que tem o Flávio Augusto e todos os conteúdos criados. Somando, a gente está falando de Primocast no YouTube com mais de 782 mil assinantes. Sim. Primo Rico com mais de 6 milhões e meio de assinantes. O Você Mais Rico do Perini com 1 milhão e meio de assinantes. E aí no Instagram, o Perini com 2 milhões e 600, o Thiago Nigro com 8 milhões e 200 e o próprio Primocast com 1 milhão e 100. E não vamos deixar de fora o Kaique.editor. É isso aí. Chegando ali daqui a pouquinho a 200 mil seguidores. Em quanto tempo, Kaique? Um pouquinho mais de 4 a 5 meses ali. De criação de conteúdo mesmo, acho que foi 4 meses. Ou seja, acho que é um cara que masterizou a criação de conteúdo em pouco tempo. Gente que demora 5 anos para atingir o número. Você em poucos meses. E inclusive sem pedir pro Thiago te divulgar, né? Porque senão não valia, né? Existe uma regra que eu acredito ali, que a galera devia seguir também, que você tem que crescer os seus primeiros 100 a 150 totalmente orgânico, na raça mesmo, fazendo post, sem pedir pra pessoa te divulgar, sem pedir stories te marcando, porque você pode trazer uma audiência não qualificada, né, pro seu conteúdo. E isso, no comecinho ali, pode prejudicar muito o seu engajamento. Sem dúvida. É crescer realmente de forma qualitativa, conquistando seguidores, não comprando seguidores ou ganhando seguidores, porque senão você já mistura todo mundo dentro de um balaio e fica difícil corrigir isso depois, né? Muito bem, Kaique, então conta pra turma como é que foi essa trajetória até parar ali no Primo Rico, mas essencialmente o seu papel ali hoje, né, fundamental pra construção desse sucesso todo. Claro, eu comecei Claro, depois de sair da escola e tudo mais, a gente procura uma faculdade pra fazer, e eu me deparei com um curso chamado Rádio TV. Eu sempre tive um sonho de fazer alguma coisa no meio de cinema e tudo mais. E, cara, como o poder aquisitivo naquela época era muito baixo, eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade de cinema. Eu lembro que na faculdade de cinema, de uma faculdade boa, era na casa de 3, 4 mil reais o mês do curso. Era uma coisa impensável. Rádio TV era uma coisa mais acessível, mas mesmo assim eu não tinha dinheiro. Tive que correr atrás de FIES e tudo mais, mas deu certo. Consegui fazer a faculdade de Rádio TV, onde me colocou no meio do audiovisual. Aprendi a mexer em áudio, aprendi a mexer em vídeo, a tirar foto, a montar um cenário, a fazer uma estrutura igual essa que a gente está vendo aqui de podcast, mesmo não existindo cenário de podcast. Podcast nada mais é do que uma adaptação de um vídeo no YouTube com
um trabalho de rádio, né? Verdade. Então você faz essa mescla toda, você consegue fazer uma estrutura de podcast. E eu fui aprendendo isso e eu fui pro mercado de trabalho trabalhar com audiovisual. Eu nunca pensei em fazer algo parecido ou trabalhar na internet. Porque até então, lá para 2016, 2017, o cenário de rede social e mídias sociais era muito mais YouTube. Não tinha essa figura do influenciador de Instagram. Era o youtuber, né? Era o youtuber, era a profissão youtuber. Sim. E youtuber grande era 2, 3 gamer, era, sei lá, Felipe Neto, Cauê Moura, Siqueira, era só esses caras que eram realmente grandes e ganhavam dinheiro de fato com isso. Não existia essa facilidade de você entrar nesse meio, até porque barreira de entrada naquela época, não existia um smartphone 4K, não existia comprar uma câmera para você se filmar, era muito caro. Então, tipo, realmente eu fui para trabalhar nos bastidores em um estúdio. Eu falei assim, cara, eu quero trabalhar nos bastidores. Recebi uma proposta para trabalhar na XP, na época era na XP, mas era na Rico, né? E lá eu me deparei com eu estagiário, eu acabei virando head da área, porque meu chefe saiu e só tinha eu. Então eu era o cara do audiovisual que mandava em tudo lá. Então o foco inicial era fazer conteúdo para plataforma de investimento que tinha interna e para um canal de YouTube. Só que esse canal de YouTube, cara, era meio que, vamos dizer, era a lixeira da empresa. Cara, onde a gente vai postar o vídeo para mandar para atendimento? Nesse canal do YouTube. Onde a gente vai postar o vídeo para subir ads? Nesse canal do YouTube. Era só para ter o link. Só para gerar o link. Aí eu lembro que a galera do marketing sentou e a gente começou a bolar uma estratégia para a gente criar um canal orgânico onde as pessoas assistissem e consumissem conteúdo para emplacar. Na época tinha a Natália Arcuri e o Primo Rico como os maiores canais. E assim, gente, a Natália não tinha 1 milhão e o Thiago não tinha 300 mil. Tinha uns outros influenciadores que na época, que era a Mirna, que também era de influência, que também acho que ela não tinha nem os seus 100 mil ainda. Mas era o cenário que a gente tinha ali no meio de influenciadores de finanças, que a gente conhece hoje. Então eu falei assim, então vamos começar o canal da Rico do zero. E a gente foi começando e quando a gente lançou o canal, também eu me vi de novo como o único cara que estava tomando conta no canal do YouTube. Então eu tive que aprender muito. E cara, no começo não tinha muito conteúdo para absorver. Hoje é a coisa mais fácil do mundo você aprender a mexer numa ferramenta. Pô, se eu seguir você lá, eu vou aprender minimamente a fazer um bom conteúdo no Instagram, como fazer um post, como programar os meus conteúdos. Se eu quiser fazer um conteúdo pro YouTube, é só entrar no YouTube, digitar, tipo, como criar um canal e tudo mais, tem tudo. Antigamente não tinha esse mar, né? Tive que tentar aprender do jeito que dava, me espelhava muito em alguns canais grandes, gamers de outros formatos e tentando adaptar para o mundo de finanças. E aí a gente conseguiu fazer uma estratégia onde a gente fala assim, cara, o canal de uma empresa não vai ser seguido se a empresa for o principal desse canal. Eu vou precisar de marcas para ser o rosto desse canal. Então a gente pegou 2 influenciadores de finanças, um deles é o Thiago, que eu não conhecia o Thiago nessa época, isso aí foi em fevereiro de 2017. O Thiago devia ter 250 mil inscritos no Instagram, no YouTube, e Instagram nem tinha. Aí quando a gente conversou com o Thiago, conversou com essa outra influenciadora, a gente percebeu que ia dar um match bom. A influenciadora, a gente ia ficar mais nos vídeos que tem que ter sobre o assunto, tipo, tem que ter alguém falando desses temas específicos que as pessoas estão buscando, e o Thiago ia ficar mais nos vídeos mais sexy, porque ele era mais desenvolto, então, tipo, ele ia ficar com uns vídeos mais de time ali, o que a pessoa tá buscando agora, o que tá acontecendo no mercado agora, e a gente foi fazendo essa junção, e em 8 meses a gente bateu 100 mil inscritos no YouTube. E tipo assim, cara, eu tô falando isso em 2017. Já era... Então, tipo assim, eu falei era assim, tipo 1 milhão de hoje, né? E muito da ajuda nos primeiros 3 meses de relacionamento com o Thiago não tinha uma equipe pra cuidar do canal dele e das coisas dele. E o Thiago, ele entendia muito do que ele tava falando. O Thiago estudava muito também. Então o Thiago tinha o Gão, que era um produtor de conteúdo, que ajudava ele a fazer os roteiros. E o Thiago conversou comigo e falou assim, cara, quer cuidar do meu canal também?
E eu aprendendo com o Thiago, a gente conseguiu fazer uma estratégia onde eu consegui fazer o canal da Rico despontar e bater os seus primeiros 100. E o canal do Thiago tinha batido os seus primeiros 500, estava indo para 600. Em menos de um ano também com o Thiago bateu o seu primeiro 1 milhão. Então eu me vi ali, cara, sentado e falando assim, caraca, cara, eu sei realmente fazer isso. Eu realmente aprendi a fazer isso. Então, tipo... Claro que, tipo, o Thiago foi um baita professor. O Thiago é um especialista de finanças, mas não que as pessoas não sabem que, tipo, o Thiago ele é muito melhor em marketing do que em finanças. Ele é muito visionário nas coisas que a gente estava fazendo. Depois eu até posso contar um caso que a gente já fez uma estratégia no Instagram que a gente conseguiu 1 milhão de seguidores no Instagram em um mês. Do Close Friends? Do Close Friends. Não, essa história já foi contada em já foi? do Primocast, né? Sim. Sim. E, tipo, eu me vi e falei assim, caraca, é isso. E depois a gente começou a fazer algumas outras estratégias no canal da Rico, onde eu comecei a trazer novos influenciadores pra gente pulverizar mais e ter mais. E eu sempre fui colocando to-dos e regras no que eu faço, porque se estava validado, se estava certo, tipo, não tinha por que mudar. Então uma das regras é, se deu certo num canal gringo, se deu certo com outra pessoa, vai dar certo comigo também. Então vamos supor, tinha um canal... Não vou lembrar agora, mas tinha um canal americano que ele não era tão grande, mas ele batia bons views em alguns vídeos. Então o que eu fazia? Sei lá, ele fez um vídeo de tipo assim, como investir no mercado imobiliário. Aprenda na prática a fazer isso. A gente viu esse título, viu esse vídeo, o mercado lá fora é totalmente diferente do nosso, mas a gente pegou a essência desse vídeo e falou assim, cara, vamos fazer o mesmo aqui pro canal do Primo Rico. E a gente, dando certo nisso... Deu certo, batemos, sei lá, quase 1 milhão de views na primeira semana com esse vídeo. A gente começou a masterizar isso, começou a fazer para todos os produtos. Como investir no... Hoje o vídeo mais visto do canal do Thiago é como investir no Tesouro Direto com R$97. É um vídeo que tem 6 milhões de visualizações, porque a gente seguiu essa essência, tipo assim, o que as pessoas querem? As pessoas querem investir um baixo valor, que é que mostra aí na prática, segurando na mão, mostrando uma plataforma bem didática. Então a gente foi masterizando, tudo que a gente foi aprendendo, a gente foi aprimorando. Acho que um grande erro das pessoas hoje faz um vídeo de sucesso e, tipo, não tenta analisar o que deu certo nesse vídeo, a lógica desse vídeo para tentar replicar para outros conteúdos. A história dos hits, né? Dos artistas. Sim. Teve uma música apenas, mas o que fez aquela música dar certo para você repetir, né? Então, lá para 2018, o Thiago fez uma proposta para eu só cuidar dele, para trabalhar só com ele. E a gente fez a contratação mais de 2 pessoas, que é o Lucão e o Gui lá. O Gui é meu braço direito hoje ainda no Primo Studio. O Lucão cuida mais das parcerias e ele que introduziu o podcast ali pra gente, né? Que até então a gente não produzia podcast. Em 2019 a gente começou a produzir o Primocast e a gente começou a produzir o Primocast bem diferente do que essa galera tá pensando que o podcast é hoje. Porque hoje quando você fala assim, vou montar um podcast, a pessoa acha que ela precisa ter 3 câmeras, igual tem aqui, tem que ter iluminação, tem que ter um shirt para mostrar que você tem que ter uma TV, tem que ter uma mesa. Não. Eu lembro até hoje, eu peguei meu cartão de crédito, que nessa época, desde sempre, o Thiago, ele tratou a gente como sócio, mesmo a gente não sendo sócio do negócio, porque naquela época não tinha essa parada de sociedade, mas ele sempre deu a consciência que o Primo Rico não era ele, era a gente. Então toda vez que ele dava uma palestra, ele falava assim, a pessoa gostou muito da gente, a gente mandou muito bem. Tipo, ele sempre incluiu a gente no processo como se a gente fosse dono. Então eu sempre me senti muito dono. A gente falou assim, vamos fazer o podcast? Então beleza. Eu peguei o meu cartão, fui na Santa Efigênia, comprei 3 cabos XLR, que é esse cabo aqui de microfone, comprei 4 microfones bastão, comprei um gravador Tascam, eu não gastei R$2.000. E a gente ficou com esse setup por 2 anos e meio. A galera segurando na mão, sentado na mesa. Segurando na mão, sentado na mesa. A gente já sentou em chão, no sofá. Não filmava nessa época. A gente só postava no Spotify. Hoje, inclusive, a gente tem mais de 1 milhão de seguidores só no Spotify. Porque por muito tempo, a nossa inspiração foi o Jovem Nerd. Porque o Jovem Nerd era só áudio. A gente falou assim, podcast é áudio. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é um podcast, mas não é um podcast, é videocast o nome, né? Exatamente. Se você estiver no Spotify, você tá realmente ouvindo um podcast. Se bem que o Spotify tem vídeo. É verdade. Todo mundo se adaptou pro vídeo. Mas o cenário de vídeo de podcast veio muito com o Flow, e que foi mais ou menos nessa época, em 2019. Então, tipo, por muito tempo a gente foi fazendo isso aí, esse feijão com arroz, que era vídeo no YouTube.
era podcast, e a gente tinha começado na frente de Instagram. E tudo isso eram estratégias orgânicas para a gente criar audiência, autoridade, para a gente conseguir vender os nossos infoprodutos e aí sim faturar como empresa e todo mundo receber seus salários e tudo mais. Em 2020, quer dizer, no final de 2020, a gente se viu num dilema onde a gente percebeu que a gente era uma eu-presa. Tipo, a empresa dependia muito do rosto do Thiago. Se o Thiago ficasse 2 meses de férias, a gente ia ficar 2 meses sem vídeo, 2 meses sem vender, 2 meses sem tudo. Então a gente falou assim, pô, como que a gente quebra isso? E aí a gente começou a pensar em como que a gente pode criar um ecossistema no nosso segmento ali de finanças, onde a gente consiga desvincular o rosto do Thiago da frente do negócio e criar negócios que fomente esse mercado, onde o rosto do Thiago só vire tipo porta de entrada para novos seguidores ou uma nova audiência interessada nesse assunto. Então foi onde a gente começou a crescer o time, criar o Grupo Primo, e começou a ter novos canais, novos influenciadores. Aí veio a Finclass, aí depois veio a faculdade, aí depois veio o nosso fundo de investimento, a Portfel hoje, que é a nossa gestora financeira. E com tudo a gente foi crescendo estrutura. Até 2020, o time de audiovisual era eu e o Guilherme. Esse era o Primo Estúdio. Eu gravava tudo basicamente, o podcast inclusive, eu gravava e participava. Porque na época do Primocast, a história é engraçada. Em 2019, os primeiros episódios, se você assistir do Primocast, pode ver que eu não tô em todos. Acho que os primeiros 5 episódios. Porque às vezes eu só tava gravando só, e eu comecei a gravar e sentar perto do Thiago. Aí toda vez que, sei lá, me coçava uma coisa que eu queria falar, eu pedia o microfone pro Thiago, o Thiago me dava e eu interagia. Fazendo isso 3, 4 vezes, eu já ganhei uma cadeira. Ganhei a cadeira. Falei assim, não, pô, senta aí que a gente precisa dessa estratégia, desse alívio cômico. As pessoas que assistem um podcast, às vezes falam assim, pô, mas faz sentido você e o Lucão no podcast e tudo mais. Vocês têm que entender, gente, que tudo dentro do que a gente faz e o que tem hoje na internet, existem estratégias. Porque às vezes tem 2 hosts, porque às vezes tem 3 hosts. Não é porque eles são muito brothers e tem que conversar junto e tudo mais. Não, são estratégias. Cada um tem o seu papel ali. Ali dentro do Primocast, desde sempre a estratégia era o Thiago é a autoridade, a pessoa que mais tem conhecimento. O Lucão, ele é o que tem a maior proximidade do público, então ele que vai trazer as dúvidas que o público poderia ter ali na hora de ouvir o podcast. Do povo. É o representante do povo, isso. E eu fico mais na parte do alívio cômico e, tipo, às vezes tentar situar alguma coisa quando fica muito complexa. Então, tipo, realmente o meu papel, às vezes, ali dar uma quebra. Tem gente que gosta do flow que tá acontecendo, tipo assim, pô, papo denso e tudo mais, só que a grande massa, ela pode ficar cansada. Sim. Então é tipo assim, às vezes eu sinto que o papo tá pesado, eu intervenho e faço alguma piada ou faço alguma uma intervenção ali. Ou até mesmo o Thiago me puxa e pede alguma coisa e eu já sei que é um chamado ali pra tipo, pô, Kaique, faz alguma gracinha aí pra dar uma coisa. Pra dar uma aliviada nesse papo todo e consegue virar um papo mais fluido. Então sempre foi uma estratégia. E hoje dentro do Primocast a gente tá até querendo quebrar algumas vertentes pra galera entender como que funcionam os papéis, a gente conseguir separar, porque se tem uma galera que reclama que, tipo, tem a gente ali, a gente vai fazer um quadro só com o Thiago, se a galera quer saber mais sobre o marketing, vai ser uma coisa só com a gente, e ainda assim tem um programa com todo mundo. Então tá, até 2020 só teve a gente, eu e o Gui, né, na parte de audiovisual, e quando a gente começou a crescer o grupo, influenciadores, outras estratégias, e passaram outros sócios dentro do grupo, como Joel, o Iezer, que eu tinha falado que a gente criou canal do YouTube, podcast para fazer essas estratégias, começou a ficar muita demanda só pra gente fazer. E eu também não me via contratando uma agência para suprir a nossa necessidade. Como a gente entendia muito do que a gente estava fazendo e a gente queria muitas coisas para ontem, eu falei assim, cara, não vai ter como, eu vou ter que criar um time interno. No começo foi mais complexo conseguir uma sinergia e contratar um time para fazer tudo, mas eu acho que a gente conseguiu masterizar ali, e dentro da linha só de produção audiovisual que o Primo Estúdio atua, temos 19 colaboradores que ajudam a editar e pensar e criar e fazer tudo que a gente faz hoje, desde a parte de evento aos podcasts. Tem uma banca ali mais sênior ali, que é eu, o Lucas e o Gui,
que a gente pensa mais nas estratégias de criação de novos quadros e conteúdos ou até mesmo frentes de podcast. E cada marca a gente viu e determinou que precisa ter o seu time de conteúdo dedicado. Então, por exemplo, o Thiago Negro, ele tem 2 pessoas dedicadas estudando sobre o conteúdo denso do Thiago, de finanças e o conteúdo que ele vai postar nas redes sociais, que tem sinergia com ele, que eles se conversam. Então, tipo, vai postar um vídeo no YouTube? Tem o Dani e o Bruno lá, que já estão pensando numa pauta, um tema. O Thiago olha e fala assim, é uma pauta legal, um tema legal, só muda isso, vamos seguir. E tem um time do audiovisual que cuida. Como o Bruno Perini também tem um time, Finclass tem um time. Basicamente todo mundo tem um time de conteúdo separado lá no grupo. E você é você. Então você tá aí solo por enquanto, até ter seu próprio time. Eu sou 100% solo. Às vezes a galera do meu Instagram até fica, hoje não vai ter conteúdo. Eu falo assim, cara, se você soubesse o tanto de reunião que eu fiz, o evento para 10 mil pessoas que a gente tá bolando, você não estaria me cobrando isso. Tem 2 pontos legais, assim, dessa história toda que você contou. Uma lá atrás, na história toda da Rico, e a decisão de trazer o Thiago para dentro do conteúdo, né, da própria Rico. Que isso é uma decisão que hoje está mais evidente, mas nem sempre foi evidente. Sim. Do tipo assim, cara, você é uma empresa, mas essa empresa, ela precisa ter uma autoridade, ela precisa ter alguém que fale. Uma identificação. Uma identificação, né? As pessoas vão se identificar e tal, e obviamente alguém que seja uma autoridade nesse assunto, para poder atrair as pessoas em função do conteúdo. Sim. Porque é muito mais sobre aquilo que você sabe e menos sobre aquilo que você vende. Sim. Se você deixasse apenas a Rico falando de si, ela falaria apenas dos seus produtos, das suas soluções, né, tudo mais. E uma das estratégias da mesmo no canal é a gente não vendia. Acho que foi nos primeiros 80 mil seguidores, a gente nunca deu um CTA de abra conta na Rico. Olha, esse é um aprendizado muito importante. E nem por isso... Nem por isso deixava de abrir conta. A Rico não cresceu, né? Então esse é o fato, assim, a gente tem que entender que é uma jornada, é uma construção de valor primeiro. Sim. E isso acontece muito em função, hoje, principalmente, hoje acho que está mais evidente na construção de uma autoridade. Totalmente. Tá? E aí eu venho para essa primeira questão aqui. Como que o conteúdo de fato em vídeo hoje tem ajudado a construir a autoridade das pessoas? Porque até então a gente estava falando muito de uma internet muito de foto, muito de textos, blogs, aí surgiram os youtubers, mas agora a gente tem, cara, vídeo, todas as plataformas caminhando para vídeo, como a gente falou, o Spotify também tem vídeo, o Twitter agora que é X está indo para vídeo, o próprio LinkedIn agora soltou eu vi uma pesquisa recente mostrando que os formatos em vídeo são os formatos que agora estão dando mais certo no LinkedIn. Sim. Estamos caminhando cada vez mais para vídeo, então juntando as 2 coisas. Primeiro, o dono da lojinha, o CMO, o Head, precisa criar conteúdo. Sim. E cada vez mais em vídeo. Sim. E aí você começou também a criar o seu próprio canal, o seu próprio conteúdo. Como é que tem sido essa experiência para a criação da sua autoridade agora, apesar de você já ser uma autoridade nos bastidores, agora nas mídias sociais? Tem uma coisa até de criação de conteúdo para novos criadores e marcas, empresas e tudo mais. Tem 2 coisas que a galera tem que pensar. Uma é a plataforma, ela é orgânica para pesquisa ou ela só te entrega um conteúdo? Porque são estratégias diferentes de publicação de vídeo. Por exemplo, se uma empresa ela tem uma boa audiência no Instagram, ela pode produzir qualquer tipo de vídeo, não estou falando que vai dar certo, mas ela pode produzir qualquer tipo de vídeo que uma certa audiência vai ver. Mas não é buscável essas audiências. Você não consegue entrar lá no Instagram hoje, no campo de busca, e falar assim, como fazer um bolo de cenoura. Não vai aparecer um Reels me explicando como faz um bolo de cenoura. Ela não é buscável. Você não consegue ir até lá. Então, realmente, você tem que fazer uma separação de qual plataforma você tá e o que você tem que fazer para engajar nela. Você tinha falado da autoridade. Cara, na parte de Instagram e TikTok, que eu meio que replico conteúdo, né, no TikTok. Eu não sou um produtor de conteúdo no TikTok, mas eu replico. Ultimamente eu tinha feito uns testes diferentes, eu já vou falar que os testes que eu tenho feito e tenho dado melhor, mas eu fico mais numa estratégia de mostrar o quanto é fácil, não estou falando no modo profissional, mas o quanto é fácil você conseguir produzir um conteúdo bom, de alta qualidade dentro do Instagram, usando algumas ferramentas. Então eu tenho uma série de vídeos de dicas, eu tenho uma série de dicas mostrando alguns equipamentos profissionais, então eu fico fazendo uma separação de pessoas que me seguem por conta de querer aprender mais sobre como se ser e criar conteúdo, e tem uma certa audiência que querem aprender a como ser um profissional melhor e como que eu
monta um setup profissional melhor, que eles querem trabalhar na área de audiovisual como um profissional ou até mesmo como um social media. Então tem um pouco dessa separação. Uma coisa que eu peco bastante é fazer posts estáticos e carrossel. Eu acho que é por um monte de tempo que você realmente tem que se dedicar para fazer um bom texto e tudo mais. Eu acho que como eu gravo podcast e tô na frente disso há muito tempo, eu tenho muita facilidade de explicar e gravar um vídeo. Para mim é mais fácil. A maioria é um paradigma. Na verdade é contraditório, melhor dizendo. Caramba, é mais difícil gravar um vídeo, editar um vídeo, mas não para o Kaique. Porque como eu fiz o inverso, eu participo de podcast desde 2019, então tipo assim, eu tô acostumado a falar. E como eu tô habituado a usar câmera e ver uma câmera, pra mim não tem tanta barreira assim. Claro, eu igual você, eu acho bizarro e estranho olhar pra uma lente e se gravar, porque não tem ninguém ali, é só um buraquinho, né? Mas tem isso. Dentro da criação de conteúdo dentro do Instagram, eu tento quebrar assim, dicas práticas, que eu testo e eu valido. Eu tento... É muito fácil você criar conteúdo na internet que as pessoas vão engajar e entrar e assistir e se maravilhar. Só que se não tiver uma transformação, se realmente não tiver como aplicar isso de fato, se não tiver um resultado naquilo, eu prefiro não gravar. Eu prefiro não sujar a minha audiência com isso, né? Um ponto que você colocou muito rapidamente ali é o seu toque pessoal da sua experiência. Você testou e validou. Sim. Porque o que a gente vê muitas vezes é as pessoas simplesmente replicando o que ouviu alguém falar. E isso aí me incomoda um pouco, porque eu vejo muito criador de conteúdo, eu posso até dizer irresponsável, porque ele ouviu dizer, ele viu um vídeo, ele viu... Na época que começou a sair um monte de coisa de inteligência artificial, algumas inteligências artificiais nem lançaram ainda, só tinha um vídeo demonstrativo do qual era a possibilidade que ia acontecer, e o cara tinha um Reels de 2 milhões de seguidores, e o cara ensinando como fazer aquilo, só que nem dava pra fazer aquilo. Você entrava no site, tava em mega beta, então tipo assim, meio que o cara não tava ensinando conteúdo, ele só tava tentando ganhar seguidores, ganhar views, pra monetizar em cima de views. Então eu sigo numa linha de... Eu tenho que testar e validar e falar assim, caramba, realmente dá certo, caramba, realmente é legal. Eu tento trazer a minha vivência e a minha experiência. Eu aprendi com esses anos de criação de conteúdo, se a pessoa te segue, ela quer assistir os seus conteúdos, ela quer meio que sua opinião em cima daquilo. Ela não quer aprender por aprender. Ela quer saber se o Kaique gostou daquilo, se o Kaique acha prático aquilo, se o Kaique acha que aquilo vai ser útil para mim. Para ele e para mim por consequência, né? Então eu sigo nessa divisão. No TikTok, geralmente eu replico o conteúdo, mas eu tenho feito uma estratégia que eu tava assistindo alguns vídeos de alguns criadores de conteúdos brasileiros e gringos, e eu vi que o modelo de vídeos curtos e rápidos está mudando um pouco a lógica, até mesmo pelo Instagram e TikTok. Eles estão premiando e estão dando mais vazão para quem posta realmente um vídeo um pouquinho maior, um vídeo que passa um ensinamento maior. Sim. Eles estão tentando virar meio que um YouTube. O TikTok naturalmente está concorrendo com o YouTube agora. Inclusive, o TikTok é muito melhor do que o Instagram na hora de você buscar um conteúdo ou um vídeo. Muito mais, muito melhor. Por isso eu falo que eu não sou produtor de TikTok, porque eu tenho alguns colegas que produzem pro TikTok que estão indo muito bem e realmente são vídeos, tipo assim, trabalhados e pensados no formato TikTok, assim, sabe? Dinâmica do TikTok. Dinâmica do TikTok. Então, o que eu tenho feito? Quando eu edito, ou meu time edita o meu Reels, que inclusive a gente edita super rápido. Se o Reels demora mais de 1 hora para editar, já é um Reels muito complexo, tá, gente? A versão maior, a gente legenda e já exporta. E eu posto isso no TikTok, e às vezes a versão maior é um vídeo de 2 minutos, 3 minutos. O TikTok já aceita isso e é visto com bons olhos esse tipo de conteúdo. E depois a gente enxuga ele um pouco mais para ficar com 1,5 minutos ali pra gente postar no Instagram. Mas eu já tô pensando em testar uma estratégia onde eu vou ficar 5 dias postando uns Reels de 2 minutos ali, que não é mais Reels, mas eu tenho visto que tem entregado bem também para algumas pessoas. Quero testar para ver se valida um pouco essa tese. E cara, e a plataforma que eu acho que todo mundo tinha que fazer, e ninguém tinha que negligenciar, que demora mais, é menos satisfatório, a conquista demora mais, é o YouTube. É o YouTube. E você tem replicado para Shorts, porque o Shorts ali é 60 segundos, aí dificulta um pouco mais replicar. Tem alguns que a gente replica, mas eu tenho um canal que se chama, que eu vou mudar, que eu tô até testando algumas coisas. Hoje ele chama Como Viver de Marketing. Olha aí.
E a gente posta alguns videozinhos lá, os videozinhos estão indo bem, tudo. Eu não divulgo ele muito no Instagram, que eu tô tentando crescer ele realmente pelo YouTube, né? Aprendizado mesmo também. E, cara, se você tem a possibilidade de criar conteúdo no YouTube, às vezes tem um blog, alguma coisa, vai demorar um pouquinho mais. Só que, cara, você vai conseguir um público muito mais qualificado, é um público com um nível de consciência muito maior sobre quem é você e o que você pode entregar, porque é muito complexo, cara, você conseguir falar tudo que você sabe fazer em pequenos vídeos de 60 segundos, exatamente. Ou 1 minuto e meio. É a história do YouTube que paga dividendos ao longo do tempo. Esses dividendos são vários, acho que tem o lance da monetização em cima de views, que vai acontecer ao longo do tempo, porque ele vai continuar recebendo visualizações, mas essencialmente é a qualidade do público mesmo que ali está para você converter isso depois, então são vários, né? Uma estratégia que ajudou esses dois canais que eu falei, da Rico e do Primo Rico, a performar na internet, foi que os dois tinham blog. Então, assim, exemplo, todo vídeo do Thiago, ele virava um artigo pro LinkedIn e um artigo pro blog do Primo Rico. E como o YouTube ele é da Google e o blog tá no Google, cara, a estratégia de SEO ajudava muita gente. A gente tinha muita busca no Google que o cara clicava nos vídeos, entendeu? Então, tipo, fazer esse 360 de SEO postando num blog ou em alguma coisa, ou fazendo um bom tagueamento, uma boa descrição, cara, ajuda muito. E é aquilo lá, cara, realmente... É mais fácil da pessoa te buscar e te achar e achar seu conteúdo. É muito difícil você só produzir pro Instagram e as pessoas te acharem, sabe? Tem que cair num limbo de Reels ou alguém indicar, sabe? Acho que tem um ponto bacana aqui que você colocou primeiro, né? Sobre a construção de autoridade através de conteúdo. Então, primeiro, de fato, entregar um conteúdo de valor, que é muito subjetivo, mas se a gente for tangibilizar, na essência, o que você falou é um conteúdo pessoal, onde aparece alguém, onde você tem um certo nível de emoção ali e entrega uma autoridade. Porque tudo reflete essa autoridade. A forma como você fala, a segurança como você fala, e para isso o vídeo é melhor do que outros formatos. Com certeza. Né? Porque você expressa a linguagem corporal, etc. E do outro lado, ele é relevante porque ele é útil. Você falou muito das dicas, né? E do lado do lado pessoal, você expressa uma opinião, então acho que tem essa característica aqui que é muito legal daquilo que constrói autoridade em cima de conteúdo em vídeo. E do outro lado ele é relevante porque ele tem uma dica, ele é útil. Ele economiza tempo das pessoas, economiza dinheiro das pessoas. Tem até eu faço às vezes alguns reviews de produtos e toda marca que hoje a i9 é uma das minhas patrocinadoras da parte de equipamento audiovisual, que é uma grande distribuidora de equipamento brasileiro e internacional. Eles têm total alinhamento comigo e falam assim, cara, eu vou falar o que eu acho realmente do produto. Se o produto é bom, eu vou falar que é bom. Se tem alguma coisa que eu acho ruim, eu vou falar que é ruim e eu vou dar opinião. E eles nunca me questionaram. Esses dias eu fiz um review de uma mesa de áudio para podcast. Eu falei, gente, a mesa é incrível, mas... Exemplo, eu tenho uma aqui, eu não trocaria por essa porque a minha já me atende muito bem. Então, se você já tem uma, talvez faça sentido você trocar só no queimar a sua, alguma coisa do tipo. Você não precisa trocar de equipamento sempre. Que é realmente uma consciência que tem que dar, porque eu acho que eu falando realmente essa verdade, sem prejudicar o produto ou até meu patrocinador falando, a minha audiência vai confiar em mim no nível de falar assim, pô, o Kaique jamais me venderia ou me indicaria um produto que ele só tá me empurrando porque alguém tá pagando ele. E na hora que você falar, realmente vai ser verdade. Eu me recordo desse vídeo, até você foi muito transparente em falar que te mandaram que você tinha que devolver. Então, você me mandaram aqui que eu tenho que devolver o negócio só para fazer uma avaliação. E, cara, olhando agora para os recortes, olhando para essa essência dos vídeos mais curtos. A gente tava falando ali, 1 minuto e meio no Reels, porque depois de 1 minuto e meio, em tese, é Reels, agora porque tudo é Reels, mas ele já não entra no sistema de recomendação, então fica fora. Aí você tem o Shorts com 60 segundos, aí você tem o TikTok que iniciou o movimento dos vídeos curtos e agora permite 10 minutos. Ele foi de 30 segundos a 10 minutos. E aí foi na contramão de todo mundo, porque todo mundo foi diminuindo os seus vídeos, ele foi aumentando o tempo dos seus vídeos e só monetiza agora quem tem 1 minuto ou mais. Mas a minha pergunta é a seguinte, né? Como que você aborda a criação desses vídeos rápidos, esses vídeos curtos, principalmente dos recortes dos podcasts? O que você entendeu da lógica daquilo que funciona mais? Que recorte isso aqui? Quando você já tá gravando, você já pensa no recorte? Como é que é isso? Dentro de podcast,
existe sempre uma indicação para as marcas quando vão gravar podcast, tipo assim, cara, e todo mundo faz, tá, gente? Todo mundo faz isso. E é até engraçado que a gente fala que é o momento Reels da pessoa. Você sabe que a pessoa tá fazendo um Reels ali. Você tá gravando um podcast e fala assim, olha lá, a pessoa gravando um Reels ali. Eu não vou atrapalhar ele agora porque ele tá gravando o Reels dele. É o corte. A gente sempre recomenda, sei lá, o Thiago, o Bruno e tudo mais, a levar na cabeça um bom insight pro tema. Então, vamos supor, o Thiago, a gente fez um podcast recente sobre, que saiu agora, foi sobre Moisés, não, foi Davi, Rei Davi. E o Thiago, ele tinha uma parábola boa, um pensamento legal sobre isso, e no meio do podcast ele levou esse ponto porque foi relevante para a história. Não foi um corte de Reels na cabeça aleatoriamente dentro do podcast, foi pensado num contexto. Mas, inevitavelmente, numa hora de conversa, 1h30 de conversa, cara, tem alguns insights legais, algumas coisas, e tem essas pílulas que a gente solta, a gente pega e produz. Então, a nossa lógica lá no Primo Studio, se vocês entrarem lá no canal do Primocast, dos sócios, dos economistas e tudo mais, você pode ver que a mesa ela tem um formato diferente do formato tradicional de podcast. Ela é uma mesa mais oval. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu uso 3 câmeras específicas ali para centralizar a galera e só faço isso pro corte do Reels ficar bonitinho. É basicamente isso. Então, existe sim um direcionamento para a galera, para as marcas fazerem alguns cortes específicos de insights, mas a gente vê que não tem muito fórmula mágica, cara. É realmente, tipo, já teve lá atrás, né, de tipo cortes performar melhor, porque era uma época que tudo era corte. Você entrava no YouTube, tinha corte, TikTok era corte. Um canal só para corte. Canal só para corte. Hoje não tá muito mais assim. Porque eu mesmo no meu Instagram lá, eu não posto muito corte, eu posto mais essa parte de conteúdo de autoridade, dicas e tudo mais. Sim. Conteúdo realmente autêntico criado para Reels, né? Mas a gente tem uma produção ali que é 1 hora de programa, a gente gera basicamente uns 10 cortes dentro desse programa de 1 hora, e desses cortes a gente extrai alguns Reels. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes pode ser 5 bons Reels, ou pode ser 10 ou 15 bons Reels. Mas aí a gente também entende algumas plataformas, o tanto de volume que a gente tem que postar. Por exemplo, no Shorts, se a gente identificou que tem 10 cortes de 1 minuto, de que seria entrar como Shorts, a gente posta todos. Numa sequência, assim, ó. A gente sobe todos e deixa programado 1 por dia para subir, sei lá, 9 horas da manhã. Porque a gente entendeu que nessa parte de cortes de podcasts de 60 segundos que entraria como Shorts, a gente ganha no volume. Shorts é muito no volume que você ganha. Porque Shorts ainda é muito nebuloso as métricas dele. Ninguém conseguiu ainda entender. O YouTube tem mais disso. É mais difícil e mais complexo você entender o algoritmo do YouTube. Quando você é produtor de conteúdo há muito tempo, você tem um feeling do que você sabe que vai dar certo. Eu sei qual vídeo vai dar certo no canal do Thiago. Tipo assim, na hora que eu penso assim, eu falo assim, cara, vai entrar em alta em poucas horas. Vamos fazer. Eu tenho esse feeling. E muitos criadores de conteúdo têm esse feeling. Agora o Shorts, cara, ainda tá um pouco nebuloso. Você não sabe o que tá dando certo e o que não dá. Ele começou a monetizar agora, antes ele não era monetizado. Sim. Inclusive, lá no canal, lá quando você postava, virava uma bagunça, ficava vídeo junto com Shorts. Quando ele lançou, você tinha que colocar hashtag, senão ele não entrava como Shorts. Então, é uma bagunça. O TikTok, como a gente não é produtor de conteúdo pro TikTok, a gente faz a mesma estratégia que a gente faz no Instagram. Esses cortes que a gente pensa de Reels, aí a gente tem um filtro maior. A gente vê os melhores. Pô, fez 10. Dos 10, quais são os melhores e performaria mais dentro desse Instagram aqui, que é um Instagram que fala sobre negócios e finanças. Pô, esses 3, esses 4 aqui. Aí a gente só posta esses. E os melhores, o que define os melhores? É a melhor frase de efeito? É o melhor conteúdo de verdade, assim, que passa uma dica? A essência do Reels, a gente conseguiu masterizar e todos os Reels, eles têm a mesma estrutura. Qual que é essa estrutura? Vou dar a dica de ouro aqui pra vocês. A estrutura é... Tem uma frase ou um ensinamento muito chamativo que vai prender sua atenção nos primeiros de 3 a 6 segundos. Então, tipo assim, é uma estratégia para o cara não pular o Reels. Então, você fala uma frase super impactante, o Thiago fala uma frase super impactante, você fala assim, caramba,
que interessante, vou ficar nesse conteúdo. Tem um pouco de prova social dentro do Reels, então, tipo, às vezes nem teve troca de câmera na hora do corte, mas a gente pega momentos diferentes, que só, por exemplo, eu tô falando aqui agora... A reação de alguém. Isso, aí tem a sua reação, um balançar de cabeça, tipo, concordando, que é uma prova social, tipo assim, caramba, esse cara tá falando, faz sentido. E pra quem tá assistindo, fala assim, caramba, o cara que tá gravando com ele tá gostando do assunto, vou ficar aqui. Então tem um pouco desse modelo de... Para qualquer formato, né? O Reels tem que ser interessante nos primeiros de 3 a 6 segundos, é o que a gente determina lá. Tem que ter um pouco de prova social dentro do Reels, de uma pessoa interagindo, ou só a expressão dela, né? Olhando. E tem muito da música, da trilha, que traz a emoção. Então tem alguns pontos de emoção. No começo é uma música mais impactante, e dependendo do ensinamento, a gente vai brincando mais com os ritmos das músicas pra galera sentir uma parada mais dramática, uma parada mais impactante, tudo mais, a gente vai fazendo essa brincadeira. Você não seleciona a música da biblioteca do próprio Instagram, vocês já colocam ela na edição. Na edição. A gente... Cara, como as nossas marcas, eles não são só produtores de conteúdo, a galera perdia muito tempo fazendo isso e às vezes ali na nossa visão do Primo Studio nem era a melhor música pra pôr. Porque às vezes a galera fala assim, mas essa música tá em alta, mas é uma música aleatória, no entendeu? Contexto. Então a gente já trava ali mesmo, ali no Reels, e eu acho que a grande massa faz isso, né, de colocar a música antes. Você pode ver até quando você vai clicar lá na música, nunca é a música, sempre é o áudio do... Áudio original. O áudio original. Então tem isso, e o Instagram realmente a gente, como hoje é uma rede para o nosso nicho muito mais qualificada, a gente tem um pouco mais de preocupação, a gente não pega pelo volume. A gente realmente escolhe os melhores cortes que a gente determina ali, que passam mais autoridade, que tem um insight maior, que realmente esse trabalho aí é um pouco mais do feeling do social media que tem que ter, que tipo assim, caramba, realmente isso aqui vai dar bom. E posta. Parece bobo falar isso, mas quando você é produtor de conteúdo, com o tempo você vai adquirindo essa skill de saber o que vai ser bom para sua audiência, e a gente faz isso. E o TikTok do Perini e do Thiago, a gente também só posta o que a gente acha que é o melhor, e foi por isso que a gente criou o Instagram e o TikTok dos podcasts, porque aí a gente meio que posta tudo que sobrou. Tipo assim, cara, editamos 10 Reels, postamos 3 nas marcas, vamos postar os outros 7 nos outros canais. Ou seja, não há, de fato, uma replicação do mesmo conteúdo. Não. Até para não ter uma sobreposição no próprio algoritmo. Né? O Instagram ajudou bastante a gente com isso, até porque quando o corte é muito bom, sei lá, pro Perini, às vezes a gente posta em colaboração com outro Instagram, né? Então, tipo, a gente consegue postar o mesmo conteúdo em 2 Instagram, mas a gente tenta realmente não duplicar na mesma plataforma o mesmo vídeo. Então, tipo, eu tento não postar o que eu posto nos sócios, no Vou Ser Mais Rico e vice-versa. Pra não dar problema de alcance, porque o algoritmo entende que não é um conteúdo original, porque já tem outro igual. São 2 problemas que tá acontecendo hoje na internet. Exatamente. A gente tava falando aqui em off que era... Nossa, eu não aguento mais entrar no TikTok e ver um corte com um vídeo de alguém cortando sabonete ou lavando alguma coisa. O conteúdo em cima e um sabonete sendo cortado embaixo. Que a galera dos canais darks, né? E agora os TikToks dark, porque como são plataformas que estão monetizando muito bem, eles estão pegando conteúdos que deram certo, que bateram bons views, replicando esse conteúdo e com uma estratégia lá para manter a galera assistindo, porque realmente as plataformas pagam por minutos assistido, eles estão fazendo essa estratégia que estão poluindo um pouco as plataformas, desde o TikTok a YouTube. Só que, cara, vou adiantar para vocês, gente, se esse for o seu único ganha-pão, vocês vão ter que começar a estudar e trabalhar um pouquinho mais, porque a tendência é a plataforma meio que eliminando isso, porque não é bom para a plataforma a replicação de conteúdo, ela quer conteúdo original. E quais indicadores vocês olham para otimizar o conteúdo, para esse aprendizado daquilo que está funcionando ou não? O que vocês têm olhado mais? Como a gente tem um histórico muito grande já, no começo a gente olhava mais... no canal do Thiago, no começo, eu assinava uma plataforma que chamava VidQ, que era especializada para YouTube, né? E a gente tinha umas métricazinhas lá, umas regrinhas tipo de pontuação, que a gente sempre tinha que bater aquela pontuação minimamente. Só que a gente olhava muito conteúdo gringo. Como a gente era um dos maiores, não tinha muito cenário pra gente olhar aqui brasileiro. Então a gente olhava muito conteúdo gringo pra ver, se deu lá fora e a galera gosta de investimento, mesmo sendo um mercado totalmente diferente,
tem um pouco de correlação ali que vai dar certo aqui também no Brasil. Então, a gente olhava muito o que estavam fazendo lá fora e tentava replicar de algum jeito aqui no Brasil. E hoje, como a gente já é muito grande e tem muito histórico e, pô, tá produzindo conteúdo há 7 anos já, a gente olha muito pro nosso passado. Então, assim, no canal do YouTube mesmo, tem... Todo mês e todo ano tem vídeos específicos que a gente tem que soltar e é regra, tipo, tem que ter. Todo começo de ano é um momento onde a galera faz promessa para vários nichos diferentes. No nicho de saúde, o cara fala que vai comer melhor. No nicho de fitness, ele fala que vai treinar. No nicho de educação financeira, ele fala que ele vai guardar dinheiro, que ele vai investir, que ele vai mudar de vida. No nicho de empreendedorismo, ele fala que vai mudar de emprego e vai montar o seu próprio negócio. Então, janeiro é um mês muito quente para as redes sociais, para a gente atacar nesses pontos. Então, em janeiro, por exemplo, no YouTube, eu sempre ataco o melhor investimento, como montar sua carteira, como começar a investir, quais os melhores investimentos, que é para o público que está querendo começar a investir. Sim. Planejamento do ano. Planejamento do ano. No caso de finanças, a cada 3 a 6, acho que é 60 dias, a cada 60, 45 dias. A cada 45 dias tem uma coisa chamada cupom. Que eles falam que se a taxa de juros vai subir ou cair, e sempre fica entre 2 e 3 valores. Aí tem uma sacada aqui que eu vou falar pra vocês também, gente. Se só existe 2 opções, por que não se preparar antes? Já grava as duas. Eu já gravo as duas. Eu fiz isso, eu tive essa sacada também, onde foi? Foi nas eleições americanas. Falei, gente, só tem 2 opções, ou é Biden ou é Trump. Eu gravei, tipo, sei lá, uma semana antes, um cenário onde o Thiago fala o que vai acontecer, tipo assim, Trump ganhou, o que vai acontecer agora com o mercado, e Biden ganhou, o que vai acontecer agora com o mercado, porque tinha esses 2 cenários. A gente gravou, programou, não listou tudo bonitinho lá, as eleições saíram domingo à tarde. Eu só entrei no celular e cliquei assim, publicar. E a importância do timing, né? Porque nesse caso em especial, as pessoas procurariam, ou já estariam procurando informações. Mas isso aí é total por causa do timing, porque assim, toda vez que sai uma notícia muito grande do seu mercado, do seu nicho, você tem que estar posicionado, porque as pessoas vão buscar sobre isso. Então, por exemplo, esse vídeo das presidências, da taxa Selic, ele sempre entra em alta no YouTube. Ele bate, tipo, top 4, top 5, Brasil. Então, tipo assim, o do Biden, que ganhou, acho que a gente foi top 2, acho, Brasil, e ficou durante 2, 3 dias. Sim. Por quê? Porque as pessoas queriam saber o que está acontecendo e pesquisam lá, o Biden ganhou, o que aconteceu com o mercado? E o primeiro vídeo era o nosso. E foi a história do podcast dos sócios falando da guerra da Rússia e Ucrânia. Mesma que foi gravado antes. Mesma coisa. E por coincidência, quando surgiu mesmo a guerra, já tinha um episódio. Foi um dos episódios mais vistos. Né? Sim, e foi uma coisa que, tipo assim, o Perini falou assim, cara, pelo que eu tô analisando e estudando aqui, é inevitável, vai acontecer. Eu só não sei quando, mas eu acho que vai acontecer. Então ele gravou, ele falou assim, cara, e deu uma semana, aconteceu. Então quando é um caso meio que inevitável e só tem 2 opções, dá mais trabalho, mas cara, se prepara. Porque o time ele é muito importante, acho que é um aprendizado sempre que se repete, que é quando você consegue pegar aquilo que está em alta, em tendência e surfar aquela tendência. Obviamente dentro do contexto daquilo que você é autoridade. Sim. Não é entrar na trendzinha só por engajamento. Você consegue ter um grande ganho, né? Mas tem até trends que você consegue se adaptar. Um exemplo que eu posso te dar teve quando o Casimiro, antes da Copa, quando ele explodiu mesmo de React, bombou muito aqueles React de casa. Tipo, todo mundo queria ver mansões e casa. E o Thiago mora numa super casa em Alphaville. E a gente pensou, tá todo mundo falando sobre casa e tudo mais. Vamos mostrar, tipo, quanto custa a casa do primo rico, porque é uma coisa que todo mundo vai querer saber. Sim. Cara, autoridade de finanças fala de dinheiro. Quanto que será que é a casa dele? E foi um vídeo que a gente fez estrategicamente e a gente pensou, se a gente fizer esse vídeo, em 2, 3 dias o Casimiro vai reagir esse vídeo e vai postar também. E não deu outra, a gente fez o vídeo bateu 1 milhão de views em 4 dias e passou 5 dias o Casimiro reagiu a esse vídeo, porque tava todo mundo mandando pra ele reagir à casa do primo rico, e também foi lá no canal dele bateu mais de 1 milhão de views também. Então a gente, tipo, meio que
pegou uma tendência que tava acontecendo no mercado que não era do nosso nicho, que era tipo, mansões, casas e tudo mais. A gente falou assim, cara, como que a gente adapta isso pro nosso mercado? E claro, lá no vídeo tem um racional de tipo, o Thiago fala quanto que pagou, quanto que valorizou, blá blá blá, que a gente ainda fica dentro do nosso nicho. Sim, trouxe pro contexto. A gente tá surfando uma outra onda, mas ainda consegue trazer pro nosso nicho. Falou da economia com uso sustentável, Isso. etc e tal. E como é que vocês hoje, né, ficam antenados nessas tendências? Vocês conversam internamente ou tá todo mundo de alguma maneira seguindo hashtags ou olhando os trend topics? Como é que vocês fazem hoje? Hoje tem semanalmente tem um comitê, que a gente chama de comitê de orgânico, né? Onde a gente meio que fala o que viu, o que aconteceu. E a gente tem visto umas tendências acontecendo na internet, como a gente sempre fala que o que foi validado sempre vai dar certo. Então, tem uma coisa acontecendo hoje no mercado que todo mundo tá achando, nossa, que genial, só que, cara, era feito há 10 anos atrás. O Pod Delas, o Podpah, e quem mais outro? Tem um outro canal que tá fazendo um quadro chamado Pode Entrar ou Visitando Artistas. Cara, o Gugu Liberato fazia isso em 2003, sabe? E dava muita audiência, dava muito certo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, a galera tá pegando grandes formatos televisivos que foram comprovados e validados que dão certo e estão replicando pra internet. Pô, você entra no Pod Delas lá, todo vídeo do Lucas Rangel lá visitando alguém tem mais de 2 milhões de views. Por quê? Porque as pessoas querem saber como a celebridade delas moram e vivem, entendeu? Então, uma coisa que a gente tem visto muito tendência é uma coisa que a gente sempre falou, né? Tipo, pega o que foi validado já pelo mercado, pelo modelo de mercado e aprimora. E a gente tenta sempre, tipo, cara, seguir pontos-chave de cada nicho específico e ver quais são as tendências que eles estão criando e seguindo. Porque é um pouco disso, a tendência não aparece do nada, né? Alguém cria, alguém mostra, alguém destaca. Entrando nesse assunto, Kaique, daquilo que já foi validado, com o histórico todo que vocês têm, com a quantidade de vídeos que vocês já fizeram, provavelmente vocês já chegaram naquilo que funcionou para viralizar alguma coisa. Sim. Aquela pergunta de milhões, né? Como fazer um viral? Mas a minha pergunta não é essa, assim. Qual é a lógica de edição que vocês já chegaram à conclusão de que funciona melhor? Porque às vezes eu tenho um bom conteúdo, mas ele não foi tão bem. Mas é um bom conteúdo. Sim. E se você editar ele de forma diferente, ele vai melhor. Qual que é a lógica da edição que vocês chegaram à conclusão? Cara, vou ficar mais dentro da linha de Instagram e YouTube. No Instagram, no Reels, é muito... Você não pode... Que eu falava isso muito no YouTube, cara. Você não pode se dar o luxo. Na época que a gente bombou muito no YouTube, o Whindersson tava muito forte. Eu sempre falava assim, você não pode se dar o luxo de achar que você é um Whindersson Nunes. De postar um vídeo sem título, sem tag, sem descrição e sem uma thumb. E achar que vai bater milhões. Você não pode se dar esse luxo. Se a plataforma tá te dando recursos para você melhorar o seu engajamento, você tem que usar os recursos para melhorar o seu engajamento. Então, no caso do YouTube, os recursos são fazer uma boa thumb, uma thumb chamativa, fazer um bom título que vai rankear de verdade, fazer uma descrição, um tagueamento, postar um blog. E a galera esquece um pouco de cabeça de usuário, cara. Isso é muito bizarro. O cara vira produtor de conteúdo e esquece como que ele pesquisa as coisas na internet. Ele não usa as palavras que as pessoas usam pra procurar. Né? Você fala assim, cara, assiste o seu Reels. Se fosse se fosse o seu maior ídolo, você assistiria o Reels se ele começasse desse jeito? Às vezes não. Então o cara esquece. Às vezes quando o cara vai postar um conteúdo no YouTube, ele, em vez de ele escrever, tipo assim... Sei lá, ele vai fazer... No nosso caso de investimento, assim, ele vai ensinar sobre Tesouro Direto. Ele escreve do jeito mais complexo possível o título pro cara buscar. Em vez de só escrever assim, ó... Como investir com R$100 no Tesouro Direto na prática. Tipo, cara, você tem que ir no título que você buscaria. Pô, se eu quero hoje aprender a trocar um chuveiro, eu só vou pesquisar como trocar um chuveiro. Ou como trocar resistente chuveiro. Não é tipo... o termo técnico da parada. Porque ninguém pesquisa assim. Então, dentro de uma edição do Instagram, a gente sempre vai numa linha mais sexy nos primeiros segundos. Porque, cara, de novo, pensa no seu hábito de consumo. Você não fica nem 2 segundos num Reels quando você não gosta do Reels. Então, cara, os seus primeiros segundos do Reels é o mais importante. Se você começar o Reels falando assim, olá, meu nome é tal, esquece. Perdeu. Se você começar hoje vamos falar, perdeu. Se você começar o vídeo de hoje, perdeu também.
Às vezes aí já começar, tipo, melhor, sei lá o quê. É tipo, melhor câmera pra você gravar podcast. É tipo, às vezes até falar rápido, pra você conseguir prender o cara ali. Porque quando a gente pega numa edição que os primeiros segundos são os mais importantes na fala, aí a gente vem pra linha de edição, é tipo, além da fala, ó, o que é mais importante? Importante é a gente pegar numa parte do Instagram, tem a margem de segurança. Pô, não colocar informações importantes muito em cima ou na lateral ou embaixo, porque as pessoas não vão conseguir ver. Hoje a gente tá vendo uma tendência onde as pessoas estão gravando conteúdo e colocando alguma coisa embaixo. O que eu fiz no meu último conteúdo? Eu falei assim, cara, vou falar sobre uma feature aqui de um site que você vetoriza logos. O que eu vou fazer? Eu vou falar de uma forma bem chamativa e sexy de como o cara pode melhorar um logotipo, e embaixo já vou mostrar o resultado final, porque o cara quer o resultado final. Porque se eu falar pra ele assim, cara, com esse site você vai melhorar seu logo, às vezes ele até quer melhorar o logo, só que ele fala assim, puta, eu vou ter que assistir 1 minuto pra ver se vai dar certo. Ele só vai falar no final. Ele vai falar só no final. Se eu já mostrar o resultado final no começo, já é um chamariz maior de tipo assim, caramba, realmente deu certo. Olha como que foi melhor. Antes ficava todo pontilhado, agora tá lisinho. Que site é esse? Que site é esse? E é uma tendência maior do cara ficar ali. Então, tipo, realmente na parte de edição, você ser mais dinâmico. Eu já fiz muitos testes no Instagram, cara, e alguns deles deram certo, alguns deles não deram certo, mas o que deu certo foi cortes rápidos. Você não precisa ter uma boa oratória para ficar falando na parte de um Reels de 1 minuto e meio. Cara, você pode literalmente decorar uma frase, falar a frase, ficar olhando pra câmera, respirar, depois falar outra frase, e na edição, vai cortando. Você vai cortando todo esse respiro. Qualquer respirinho você corta pra ficar 100% dinâmico. Eu fiz uns testes de gravando com celular, de gravar um Reel de 30 segundos. Eu gravei em 6 ou 7 cenários diferentes. Comecei gravando sentado aqui, sentei onde você tá sentado, sentei no bastidor, sentei num lugar mais escuro, sentei num lugar cheio de gente, com uma lapelinha segurando assim, pra mostrar um pouco de dinamismo. Sim. Porque é muito boring, você vai ficar tipo, parado num cenário, num fundo branco, às vezes, ou num cenário que não é muito agradável da pessoa ficar assistindo, você perde o cara. Então você às vezes fazer trocas constantes de cenário e falando sobre conteúdo, é não enrolar tanto. Se você tá dando uma dica ou tá explicando alguma coisa, às vezes a pessoa não quer saber de onde veio, por quê. Você não precisa contar a história da lâmpada, sabe? Tipo assim, o cara só quer ver se a lâmpada funciona. Você não precisa falar que quem inventou a lâmpada foi, sei lá, quem em 1800 e tanto. Você não precisa dessas coisas. Você tem que ir mais objetivo. Agregou valor, mostrou conteúdo, resultado final. Se você quiser dar algum CTA, uma informação extra lá pro final, aí é bem-vindo. Porque realmente, se você agregou valor pro cara, mostrou o resultado, mostrou que dá certo, e depois você dá um CTA, é nessa hora que você tem que dar CTA. Porque é o cara mais engajado. É o cara que vai curtir, vai salvar, o cara que vai lá no seu perfil, vai clicar na sua bio. É reciprocidade, né? O cara falou, caramba, foi inconsciente, né? Tanto valor que eu recebi. Agregou tanto valor que agora sim, eu vou salvar esse conteúdo, vou lá na bio, vou clicar no link que ele falou pra clicar. Porque se você dá um CTA logo no começo, tipo assim, cara, você não entregou nada pro cara e você já tá pedindo um monte de coisa, tipo, não faz muito sentido, sabe? E colocar um título no começo... Porque você comentou, já saio falando, já coloco ali, por exemplo, o resultado e tal. Mas e se você fizer escrever o resultado ou colocar uma pergunta ou fazer algum título? Pra mim, isso aí é só a minha opinião, tá, gente? Na descrição, a descrição sempre é um passo 2, eu acho. Não, mas em cima do vídeo, pensando em cima do vídeo. Em cima do vídeo eu acho bom. Porque do mesmo jeito que eu uso as minhas legendas, elas parecem tipo títulos gigantes que ficam passando rapidamente, colocam legendas bem curtas e dinâmicas. É basicamente isso que eu tô fazendo, entendeu? Eu tô tipo colocando, em vez de colocar eu coloco vários títulos durante o vídeo, né, que são frases grandes. Na parte da descrição eu acho que perde muito. Se você deixar o suprassumo e a coisa mais importante na sua descrição, se no final você não der um CTA que tem mais coisa na descrição, dificilmente o cara vai clicar na descrição para ver o que tem dentro do Reels, entendeu? Esse exemplo que você deu é bem legal, porque você fez uma legenda, mas cada palavra é praticamente um título. Então você aumentou muito e é muito mais dinâmico. Então se você fala, parece uma palavra, outra palavra, outra palavra, outra palavra, ou seja, não é uma legenda que aparece a frase inteira. Sim. Isso funciona mais? Pra mim funciona, porque é que nem... Gente, é um Reels e é um mundo maluco. Tá acontecendo 300 coisas ao mesmo tempo e o cara parou pra te assistir. Então você tem que... Como tudo é muito rápido, você tem que tentar, de algum jeito, atrair o cara, deixar o cara
ficar, mas sem sujar tanto seu brain, sem colocar um vídeo de alguém cortando sabonete, sabe? Então você tem que dar dinamismo de outro jeito. Então, tipo assim, o que eu vi? Eu falei assim, cara, a legenda é muito importante. Mas como que eu deixo a legenda mais chamativa, mais sexy, mais dinâmica? Aí eu achei esse jeito de, tipo assim, cara, uma palavra por vez. Que ainda assim você consegue ler. E tipo, cara, pula tanto, chega uma hora que você fica viciado só em olhar a legenda só e tipo... E você coloca ela no meio, não coloca ela mais abaixo como uma legenda de um filme que você tá assistindo. Porque eu não quero que o cara tenha que... Só tirar esse o movimento. olho, né? Só esse movimento. Porque o cara consegue olhar a legenda e todo o tempo ele tá meio que olhando nos meus olhos, assim. Então, tipo, tem um pouco disso também. E o corte, quando você corta também, né? Manter o olho numa mesma posição, mesmo que você aproxime mais a câmera, diminua a câmera, manter o olho na mesma posição. Porque você tem que pensar que, já que você tá querendo criar identificação em um laço com a pessoa que tá te assistindo, você não pode distanciar ela, né? Então, tipo, pode ver. Cara, é nítido. Cortes que, tipo, a câmera tá muito afastada, a pessoa tá muito distante, prende menos a pessoa. Tipo assim, porque literalmente dá a sensação que a pessoa tá distante de você. E pensando agora em produção, hoje, quanto tempo você leva pra produzir um Reels de ponta a ponta, assim, em termos de tempo, gravação, edição e tá no ar? Cara, é que eu não sou muito parâmetro não, mas dependendo do Reels assim é 1h30, 2 horas. E você acha que isso é rápido ou isso é lento? Que você fala que isso era muito parâmetro, porque isso é rápido? Eu acho que é um pouco mais rápido que a média. Eu vejo uma galera produzindo conteúdo demora um pouquinho mais. Mas tem uma coisa que eu acho que a galera dá, entre aspas, né, dá muito valor, e eu acho que não precisa se focar tanto nisso. A galera tenta fazer um roteiro muito rebuscado, assim, sabe? Tipo, muito detalhado. E, cara, você só tá gravando um Reels pra uma rede social onde a galera quer saber o que você acha. Você não precisa, tipo, detalhar tudo. Então, o que eu faço? Eu literalmente pego um tema, alguma coisa que eu acho, que eu gosto, ou é a minha opinião. Eu pego, tipo, o suprassumo dela ali, por exemplo. É um site que faz alguma coisa? Primeiro eu vou testar esse site, vou ver como que funciona. E dentro disso eu faço um texto na minha cabeça. Eu penso num CTA da minha cabeça, tipo uma chamada bem rápida ali no começo para aprender o cara. Aí a parte de mostrar o site, captura de tela, tudo bonitinho, e depois eu dou minhas opiniões e o que eu achei. Se eu ficar muito preso num texto, num roteiro, onde eu tenho que ficar parando, olhando, vendo e tudo mais, ou até mesmo com TP... Demora mais, engessa mais, vai ficar um pouco mais complexo, vai se cobrar um pouco mais. Se você começar a errar... As primeiras 3 vezes que você errar o texto, você já vai ficar nervoso. Se tiver alguém te filmando ainda, nossa, você vai começar a ficar constrangido. Então isso tudo é um pouco mais de barreira pra você conseguir produzir um bom conteúdo. O Thiago, cara, ele parece um ator da Globo, cara. Às vezes você dá um texto pra ele bate o olho assim, ele já grava um negócio, você fala assim, caramba, que incrível. Porque às vezes tem coisa que, tipo, não tem como. Tem que ser como tá no roteiro. Mas a minha produção, assim, ela é um pouco mais simplificada. Assim, como não é o foco... não é a minha atividade principal, eu tenho que fazer outras coisas, eu tento gastar menos tempo possível produzindo conteúdo, e eu tento focar mais em, tipo, sei lá, engajando com a galera dentro do Instagram e tudo mais, enquanto eu tô fazendo outra coisa. Deixa eu te perguntar sobre isso, porque isso é um ponto importante do seu aprendizado de crescimento. Hoje você, como a gente falou no começo, né, em poucos meses, já tá com mais de 160 mil seguidores e tá crescendo rapidamente. Hoje você faz quantos posts por dia ou por semana? Tirando os dias que você não fez, porque você tava fazendo outras coisas. A ideia é 1 por dia. 1 por dia. A ideia é 1 por dia. 1 por dia. Esse seria o objetivo. Stories eu peco bastante porque é mais na correria mesmo, de às vezes tá em reuniões que não pode falar e tudo mais, mas o ideal para você conseguir performar bem, assim, eu acho que o meu auge, assim, foi quando eu produzia, era 1 por dia. Às vezes eu fazia um extra, que seria um post fixo, um post estático, né? E quando eu fazia pelo menos 10 stories por dia, começando de manhã. E stories, vida pessoal, mostrando a rotina, mostrando o dia a dia. Mandando alguma coisa. E na minha opinião, stories é uma das coisas mais difíceis de serem feitas. Mais difícil que fazer um Reels. Totalmente. Difícil, né? Porque tem aquela lógica lá. Quem assiste seu Reels nem sempre te conhece, né? Ele tá conhecendo você agora, então você tem que ser muito mais interessante. No post do feed que você vai ter que passar uma autoridade muito maior. E no Stories, cara, é a nata disso tudo, que é realmente o cara que pegou afeição com você em todas essas coisas e falou assim, caramba, esse cara é incrível, vou assistir esses stories. Se você começar a fazer stories
errado ou de um jeito ruim, você não vai ter engajamento. Então, tipo, aquela métrica lá, né? Você tem 100 mil seguidores e tem 200 pessoas te assistindo nos stories. E aí você tem um canal de transmissão, e nesse canal de transmissão... Eu adoro canal de transmissão, cara. Eu vi que você começou a fazer alguns testes e contar, e foi contando pra turma, assim, turma, eu vou impulsionar os vídeos para ver se eu aumento o número de seguidores, para ver se essa lógica existe, né, de ganhar seguidores através de mídia paga. E aí, qual foi a conclusão da história? Eu fiz 15 dias desse teste, postei um conteúdo por dia e fiz esse impulsionamento, e eu fiz diretamente da plataforma lá, tipo, impulsionar, lá. Coloquei de 100 a 110 reais, porque é meio ruim, assim, de você, às vezes, travar. Cara, dá mais seguidor, só que eu acho que não vale a pena. É mais no sentido que, tipo assim, eu fiz 15 dias, eu gastei, então, foi R$1.500. Eu ganhei uma quantidade a mais de seguidor, mas não que justifique eu ter gastado R$1.500, porque eu acho que aquela quantidade a mais que eu ganhei, com mais, sei lá, um mês, assim, trabalhando normal, organicamente, eu teria ganhado, entendeu? Então não foi um mudar de chave de, tipo assim, pô, botei mais dinheiro, entrou muito mais gente. Você não dobrou o número de seguidores, não foi excepcional a ponto de compensar. Então, tipo... que eu acho que tem um pouco da ansiedade das pessoas de querer crescer e ganhar seguidores, que faz elas correrem para qualquer estratégia de fazer qualquer coisa pelo número. Só que ainda bem que, como eu trabalho com isso há muito tempo e eu trabalho mais visando resultado, eu sei que, tipo, seguidor por seguidor não vale nada. Tipo... Eu prefiro ter 160 mil seguidores criando o meu conteúdo e o cara me seguindo porque ele sabe o que eu faço, do que eu ter 1 milhão de seguidores porque, sei lá, eu fiz uma dancinha e postei uma collab com alguém muito grande e um monte de gente veio por causa daquela dancinha, entendeu? E assim, né, na lógica até, quando você aperta aquele botão e provavelmente você escolheu pessoas semelhantes aos seus seguidores e tal... Hoje, assim, nos últimos dados que eu tenho, 90% dos usuários não engajam em nada, não interagem. O cara não dá um like, não dá um comentário, mas ele olha. Sim. Então, são os poucos que de fato dão like, comentam, engajam e reagem, né, e tudo mais. Na prática, quando a gente fala de conversão, de audiência de qualidade, a gente tende a olhar muito mais para aquele povo que engaja. As métricas de engajamento, né? Então você fala assim, eu quero seguidores que engajam, então... Por isso que quando você faz um post e você tem pouco engajamento, e quando você olha o perfil de outros também, que tem muitos seguidores, mas pouco engajamento, você fala, tá vendo? Ou comprou, ou fez sorteio, ou, cara, esse cara não converte nada. Não vende uma camiseta, né? Então a gente tende a entender que isso, se você tem uma audiência que te segue, que tem um alto engajamento, opa, esse cara conquistou uma audiência correta. Quando a gente vai naquele botão, invariavelmente, ele vai muito pelo objetivo de alcance, reconhecimento de marca, e menos pelo objetivo de engajamento. Porque se você fosse pelo Meta Ads, teria essa opção de engajamento. Custa mais caro. Entendi. Porque o CPM, que é o custo por impressões, vai ser mais caro. Até mesmo porque a nomenclatura que fica lá é visitas ao seu perfil, não necessariamente não é seguidor. E também não é engajamento. Isso. Então, assim, tipo assim, você quer alguém que vai ver aquele post, deixa eu ver quem é esse cara. Clica, vai visitar seu perfil, tá pago. Sim. E ele vai te cobrar por CPM, custo por impressões. Então ele vai por impressão, ou seja, ele vai pelo objetivo que é mais barato. Sim. Porque no sistema de mídia lá do Meta Ads é o objetivo mais barato, que é alcance. Alcance, frequência, reconhecimento de marca. Quando você vai para o engajamento, o CPM vai custar 6, 7 vezes mais caro, porque ele vai ter que achar dentro dos 10% daquele bolsão menor a turma lá. Ele sabe que ele está te dando um público muito mais qualificado. E aí, se essa turma visualizar o seu conteúdo e passar a te seguir, em teoria, os seus próximos posts teria também mais engajamento. Porque a turma acabou de te seguir, provavelmente é uma turma que engaja, então ela vai engajar mais nos seus posts. Então você vai ter um crescimento mais qualitativo, menor. Mais qualitativo por que menor? Porque os seus mesmos 1.500 vai alcançar menos pessoas. Sim. Mas aquelas pessoas que eventualmente seguirem vão ser mais engajadas, então você teria um crescimento mais qualitativo. Sim. Mas esse é um trade-off que muita gente não está querendo fazer. Fala, cara, eu vou pagar mais caro, descer 7 vezes o meu alcance. Mas é aquela coisa, turma, não é só o número de seguidores, né? É porque tem muita... que eu chamo de métrica de vaidade, né, cara? A galera tem que tomar muito cuidado da onde que ela tá querendo chegar ou querendo buscar, que existe muita métrica de vaidade. Por exemplo, eu já fiz um time lá, a gente crescer, eu acho que foi mais de 5 Instagrams, mais de 1 milhão. Só que, tipo assim, cara, eu conseguiria fazer meu Instagram bater mais de 1 milhão em pouco tempo, cara.
Só que provavelmente seria o que a galera tá fazendo hoje. Tipo, eu vejo às vezes algum anúncio, tipo assim, quer comprar uma conta de 100 mil, 1 milhão? Cara, só com um monte de corte de podcast, de pessoas falando frases motivadoras e realmente conteúdos legais, que a galera vai seguir pra ver mais aquele conteúdo e depois vai trocar o perfil e vai virar outra coisa. O Primocast mesmo, ele bateu 1 milhão de seguidores eu acho que foi em 7, 8 meses, sabe? A gente tinha uma outra conta que a gente transformou na Finclass, que era o Primo Rico, que também era um canal mais institucional do O Primo Rico, né? Que não era do Thiago Nigro. E a gente bateu 1 milhão e 100 mil seguidores em pouquíssimo tempo, em menos de um ano. Que realmente era uma outra estratégia, um outro público, um outro viés, entendeu? Então, tipo, tem que tomar muito cuidado com essa métrica de vaidade, de tipo assim, cara, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho 100 mil de seguidores, porque às vezes, eu já conheci muito produtor e muito infoprodutor que tem menos de 1 milhão de seguidores. Vou te falar que tem uma moça que ela bateu hoje, sei lá, uns 300 mil seguidores. E eu sei que ela fatura milhões e milhões de reais vendendo infoproduto, vendendo os produtos físicos dela, porque a audiência dela é massivamente muito engajada. Ela tem 300 mil seguidores e tem dias de bom engajamento dela que o story dela bate quase 100 mil views. Então, tipo, tem 30% da audiência que segue ela assistindo os stories dela. É isso aí. E tem disso que a gente tá falando. E tem pessoas que tem, sei lá, 2, 3 milhões que eu sei que não bate 100 mil views. A galera ainda se preocupa muito com o crescimento de seguidores, mas se preocupa pouco em estar ali presente, interagindo com aqueles seguidores, que é uma coisa que você falou que se preocupa bastante, eu também. Tanto que eu me programo 3 vezes por dia para fazer pausas mesmo, para interagir com a turma. Porque não é só postar e sair correndo e deixar a coisa acontecer. É um trabalho ali de, tipo, realmente engajar a galera. E parte da criação de conteúdo é o comentário. Sim. Então, parte do próprio conteúdo em si é o comentário, porque você ali no comentário também tem a oportunidade de dar mais autoridade, falar mais, dar mais dicas e tudo mais. Às vezes eu até brinco lá, quando as pessoas me mandam dúvidas muito específicas e pedem ajuda, e às vezes eu até ligo de vídeo pra ajudar com a galera. Caralho, sério? Às vezes, sei lá, aconteceu 2 vezes já semana passada, do menino tava com problema numa placa de áudio que tava dando ruído num podcast. Eu liguei de vídeo e falei assim, cara, vamos aí, vou te ajudar. E tipo, realmente tinha um fio conectado errado que tava dando ruído. E teve outro cara que falou assim, cara, essas câmeras são boas aí, tô querendo fazer um investimento grande aqui, me fala um pouquinho delas. Liguei de vídeo, mostrei tudo que tinha na câmera, tudo mais. Falei assim, cara, pra o que você quer, talvez não faça sentido, talvez faça sentido comprar uma mais barata. Sensacional. Não dá pra fazer de forma escalável, mas de vez em quando... mas às vezes quando você pega um ou outro ali que tirou uma dúvida genuína ali, você vê que o cara sempre engaja nos seus posts, pô, o mínimo que eu posso fazer é te ajudar. Sim, não, com certeza. Kaique, eu sei que você tá fazendo um lançamento aí, né? Você tá pra lançar um curso... Chama Método Primo Studio de Criar Conteúdo. É isso aí. A gente, dentro de todas as frentes que a gente tem, teve até umas frentes que a gente não falou, que eu vou falar aqui rapidinho do Conselho. Conselho do Flávio Augusto foi um projeto que a gente pensou juntamente com a universidade que a gente tem ali no grupo Primo, né? A gente adquiriu uma universidade para a gente entrar nesse mercado de pós-graduação. E a gente ia fazer uma pós-graduação do Flávio Augusto. Sobre negócios, marketing e geração de valor. E a gente falou assim, cara, a gente não tem um canal para criar uma audiência orgânica e até mesmo para disponibilizar o CPL e tudo mais. E, cara, onde a gente vai conseguir criar uma audiência qualificada do Flávio Augusto, onde que tem interesse nesse formato, nesse negócio de negócios e marketing, que a gente consiga fomentar e ainda assim vender um infoproduto. Aí a gente sentou lá no nosso comitê lá e a gente teve a ideia de criar um podcast, que se você assistir o Conselho, ele não tem muito cara de podcast, ele é mais uma mesa redonda. A gente fez uma lógica como se fosse uma mesa de um board de uma empresa. Legal. Onde o Flávio Augusto seria o presidente, e é uma coisa tudo mais clean, o pessoal com a roupa mais formal, tem uma lapelinha discreta, não tem um microfone, onde a gente é um papo de 1h e meia de extremamente qualidade e autoridade na parte de business, marketing e todo esse mercado que o MBA ele retrata, né? E a gente começou a fazer CTAs e linkar e tudo mais, e no nosso primeiro lançamento, num infoproduto que a gente criou e colocou na praça para rodar em pouco de 1 mês e meio, a gente conseguiu 100 mil seguidores nesse canal do YouTube, que era um canal do YouTube do Flávio abandonado, fazia 5 anos que ele não postava nada. A gente conseguiu ressuscitar a audiência que estava lá naquele canal e conseguiu trazer, acho que foi 100 ou 150 novos seguidores.
E só nesse canal, abrindo um pouco de número pra vocês aqui, só de clique orgânico no link, a gente conseguiu fazer 3,5 milhões de vendas. Caramba. De um projeto nascido do zero. Orgânico. 100% orgânico. Então, tipo assim, a gente tem uma expertise boa lá de como a gente cria conteúdo para monetizar, ou como fazer criação de conteúdo mesmo dentro das redes sociais. E eu tô na frente lá pra gente conseguir passar isso para as pessoas, né, ensinar isso, e eu criei lá o método Primo Studio de criar conteúdo, que a gente vai falar um pouco dos cases do que a gente montou e como que as pessoas podem aplicar isso nos seus negócios, ou até mesmo nos seus perfis. Qual é o endereço? Ou vai no link da bio? Vai lá no link da bio do Kaique.editor no Instagram, no TikTok, e você vai já conseguir olhar tudo lá, tá tudo bonitinho, já detalhado, tipo, cara, quais são os passos, quais são os pilares que a gente vai bater. Tem uma parte que a gente ensina muito, tipo, como criar conteúdo, como fazer a edição da criação de conteúdo. Para você que quer criar um canal no YouTube, pô, acho que é uma das coisas que eu mais tenho expertise hoje, é na parte de YouTube. Instagram eu conheço bastante, só que Instagram muda tanto, cara. Se você não se atualizar, você fica para trás. YouTube, ele é uma coisa mais concreta e massiva, tipo, eu acho que se eu parasse de me atualizar desde 2019, não teria mudado muita coisa, sabe? De como tirar um canal do zero. Então tem a parte de criar conteúdo, engajar nas plataformas e como você consegue ter ideias e ser mais criativo. Porque às vezes realmente, cara, é um limitador ali. E tipo, pô, as pessoas acham que só porque você tá criando um conteúdo de audiovisual, você vai ter que fazer naquele formato bonitinho, onde tem câmeras e tudo mais, tem que ficar falando de luz. Às vezes não, às vezes tem um jeito mais criativo de fazer isso. É igual o projeto Flávio Augusto, a gente pensou, pô, a gente vai fazer estilo Primocast, vai trazer outra pessoa para passar autoridade, tipo, não faz sentido. Então existe 300 formatos dentro do que a gente propõe ali na internet, e só tem que despertar ali para você conseguir achar o seu. Nesse ponto, né? Na sua opinião, atualmente, esse formato videocast é um formato muito estratégico para qualquer negócio? Acho que não. Não? Acho que não. Acho que já teve amigos e parceiros lá que pediram um pouco na nossa consultoria lá, e teve pessoas que a gente falou assim, pô, faz muito sentido você ter um canal no YouTube e não faz sentido nenhum você ter um podcast, e faz um sentido você ter um podcast, e às vezes faz sentido ter nenhum dos dois, faz sentido você ter um programa diferente que vai se destoar. Por exemplo, mesmo o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, se ele fosse entrar no nicho de negócios e business para falar um a um, sei lá, quem seria, no nível do Flávio Augusto, ou maior que ele para ele conversar? Seria um programa, sei lá, de 10, 15 episódios só. Então, tipo, quando você pega uma audiência onde você divide isso em 5, 6 pessoas, e pessoas que não são conhecidas na internet, você consegue fazer milhões de episódios. Porque a gente tem um conhecimento ali também que a gente chama de pessoas de primeira linha e pessoas de segunda linha. Pô, Thiago Nigro hoje é uma pessoa de primeira linha. Você não precisa falar muito o que o Thiago Nigro é. Você sabe o que ele é pela primeira linha dele. Sim. Agora, se eu falar... Eu acho que é Fábio Coelho. Assim, sabe, porque você não sabe. Agora, se eu falar a segunda linha dele, você vai saber que é CEO do Google Brasil. Você fala assim, cara, eu sei quem ele é por causa da segunda linha. Então, o Flávio Augusto é uma estratégia totalmente de segunda linha. É um cara muito grande no meio empresarial por causa da sua segunda linha. É o CEO de uma empresa gigante, é o CMO de uma empresa gigante. Então, a gente pega a segunda linha e usa para levar o nome da primeira linha. Então, tipo, não é todo formato que é podcast. Pode ser desse jeito, né? E eu ainda acrescento um pouquinho mais, tipo, cara, se você quer fazer um podcast de entretenimento só, eu não faria se fosse você. Eu procuraria um nicho, cara. Porque os podcasts hoje são podcasts de nicho, não tem como. E é mais fácil crescer também. É muito mais fácil crescer. Né? Tipo assim, você não vai... Talvez você não tenha... Talvez o seu nicho não tenha a capacidade de crescer 5 milhões e tá tudo bem. Talvez o seu nicho tenha... Pô, se eu fizer um podcast especializado em áudio, cara, se tiver 100 mil pessoas, talvez seja o maior podcast do mundo especializado em áudio. Então é muito mais fácil você ser o maior do mundo ou o maior do Brasil num nicho específico do que você querer competir com o Flow e Podpah, que tá aí há sei lá quanto tempo já criando uma mega autoridade. Para mim esse é um dos principais KPIs quando a gente olha para a estratégia, que é você ter noção do tamanho do seu mercado potencial.
para aquilo que você se propõe a fazer. Então, se você tem uma especialidade, qual o tamanho potencial desse público na sua setor, né? Pô, o Papo Social Media aqui mesmo é focado pro público que quer trabalhar e que quer se atualizar do que tá acontecendo nas redes sociais. Então, tipo, cara, você tem um nicho ali, você tem um público-alvo para trabalhar. Você não tá querendo competir com um cara que tá de bobeira em casa, que tava... Você não tá querendo... puro, Casé. Isso, você não tá querendo competir com um cara que assiste o vídeo do Casé. Você tá querendo competir com outro cara. E tá ótimo esse cara. Você consegue ser o maior do seu público muito mais fácil, porque você não tá competindo com um cara muito grande. Isso aí. Vamos para o nosso bloco final aqui, mitos ou verdades. Isso é legal. E aí a ideia, eu vou fazer algumas afirmações aqui, eu quero saber a sua opinião. Já que você é o cara da opinião. Eu vou pegar até 2. Tem reações aí, já usa os emojis. Vou pegar um amei. É isso aí, já escolhe suas reações. E vou pegar o cocôzinho. Lá vem bomba. Primeira afirmação. O conteúdo em vídeo sempre precisa ser de alta qualidade, estética de imagem e áudio para ter sucesso? Eu vou pegar esse aqui, que é um mais ou menos. Depende, acho que muito do formato. Eu acho que na maior classe sim, mas eu acho que não é fundamental. Por exemplo, o próprio Casimiro que a gente falou aqui, a qualidade do vídeo dele é péssima. Porque o cara pega, na parte do YouTube, porque o cara pega o picture-in-picture que tá na live lá pequenininho e expande assim, você vê que, tipo, cara, não é uma qualidade boa, é meio pixelado. Mas o áudio tá em excelente qualidade, você consegue ouvir com clareza ali, você consegue ver a imagem com clareza. E o tipo de conteúdo que você tá assistindo, você tá tipo, disposto a ter aquela qualidade inferior da imagem. Você tá disposto àquilo, porque você não tá querendo um conteúdo denso, você não tá, tipo, pensando que você tá assistindo uma série da Netflix, entendeu? Você tá disposto... documentário da Netflix. Documentário. Agora, você consegue assistir um vídeo com uma qualidade de vídeo ruim, mas áudio jamais, cara. Se eu fosse um criador de conteúdo hoje e tivesse, sei lá, R$1.000 só, e tivesse entre melhorar o meu celular e melhorar o meu áudio, eu compraria com certeza um áudio melhor, um gravador, uma lapela, alguma coisa desse tipo. Porque as pessoas, elas, dependendo, se o conteúdo for muito bom, ela tá disposta a realmente assistir um vídeo com uma qualidade melhor, mas um áudio pior, cara, você não consegue assistir. Você não consegue realmente ver. Então é um mito. É um mito. Porque você não depende só da qualidade de imagem. Isso. O conteúdo tem que ser bom também. Principalmente estética, né? A gente falando até dos cortes, assim, muitos dos vídeos que mais viralizaram, mesmo não sendo de puro entretenimento, não tinha assim, uma estética profissional, hollywoodiana, etc. Tinha uma qualidade de áudio boa e o conteúdo era bom, a informação era boa, né? O John Rogan mesmo, ele bomba lá fora e, a câmera principal dele é uma GoPro, deve ser uma GoPro 2, sabe? É verdade, né? Quando eu vejo os vídeos eu falo, nem tem tanta qualidade assim, né? E é o podcast número 1 do mundo, né? Bora. Pensando em crescimento de seguidores e assinantes de canal, publicar com frequência é mais importante do que a qualidade do conteúdo em vídeo? Você acha que assim, tipo, para eu crescer, é melhor publicar vários, independente se a qualidade é boa, etc. Qualidade que você fala de imagem ou de qualidade conteúdo? De imagem e de conteúdo. Tá? Isso assim, é melhor você fazer frequência, mesmo que o conteúdo não seja extremamente bom, na sua opinião, mas o mais importante é, vou fazer 3 por dia no TikTok, porque falaram que é 3 por dia. Gente. Se você só quiser fazer fábrica de conteúdo, tipo... Vou entrar numa parada polêmica aqui. Se você realmente acredita que você pode jogar no ChatGPT 30 conteúdo por... Em 1 minuto você faz 20 vídeos. E fazer 20 vídeos, sair publicando e achar que você vai virar o maior expert da área, e esquece. Você tá pra trás de um monte de gente. Porque, além do bom conteúdo, tem que ter um pouco do feeling do sentimento que você tá tendo lá. Cara, tem gente que ganha no volume, sim. Só que, cara, eu não sei se essa galera converte, se essa galera tem um bom engajamento, se essa galera consegue realmente fazer dinheiro com isso. Você quer só ter 300.000 seguidores e nunca fazer uma renda com isso? Talvez a estratégia de volume dê certo. Agora, eu prefiro fazer, em vez de eu fazer 3 Reels no dia, fazer um bom Reels no dia. Não nem falando de imagem, tipo, câmera boa, 4K e tudo mais, não. Tô falando, tipo, de um bom conteúdo, que é o bom conteúdo que vai converter o cara e o cara vai engajar com você. Pô, eu fico muito feliz quando eu posto um vídeo e tem uma...
tem a série A do fã-clube aí. É sempre uma galerinha que tá comentando ali, é uma galerinha que engaja no canal, é uma galerinha que eu converso no direct, que eles mandam mensagem. Então, fazer um bom conteúdo é o que vai fazer as pessoas assinarem tudo que você for fazer daí pra frente. Volume não quer dizer nada. Eu acho que tem 2 pontos aqui legais. Primeiro, né, se você se propor a fazer um bom conteúdo no volume, você vai ter um maior aprendizado. Isso. Pô, você está se propondo a fazer um bom conteúdo, não é a ideia de você fazer uma quantidade grande só por fazer para ter volume. Sim. Fala, não, eu quero fazer o melhor conteúdo a cada conteúdo que eu fizer. Isso. Beleza. E vou tentar fazer 3 por dia. Tá tudo certo, porque provavelmente você vai aprender 3 vezes mais rápido do que aquela pessoa que faz 1 por dia. É muito difícil, mas é muito difícil. Mas você aprende mais rápido porque isso vai te gerar dados, vai te dar indicadores daquilo que está funcionando ou não. Então, às vezes, a frequência te leva à qualidade. Isso. Desde que tenha essa premissa. Né? Agora, se você só tá, tipo, realmente jogando ChatGPT, nicho de audiovisual, me dê 10 reels de audiovisual e tá, tipo, literalmente copiando e colando. Exatamente. Dificilmente isso vai dar certo. Conteúdo em vídeo apenas para entretenimento não constrói autoridade. Isso aí é polêmico, hein? Eu acho que autoridade, eu acho que não. Se a gente tá falando que a autoridade é onde a pessoa vai pegar a sua opinião, o seu crivo e vai confiar no que você tá falando pra ir pra frente ou pra comprar um produto ou alguma coisa, eu acho que não. Não dá pra entrar só na vibe do entreter, só porque chama mais atenção. Isso, acho que não. Porque às vezes a gente pensa assim, puxa, eu não tenho uma personalidade engraçadona, não sou esse cara engraçadão e tal, e falaram que agora pra eu chamar atenção no TikTok eu tenho que ser engraçadão. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara, o que a galera tá falando aí. Fica no seu quadradinho ali, tipo, você é um cara mais introspectivo e tem um conteúdo mais denso. Cara, talvez você vai demorar um pouco mais pra crescer, mas você vai criar uma autoridade maior ali. É tipo o Perini, entendeu? O Perini criou uma personalidade, tem ali claramente o sábio, né? O arquétipo do sábio. Sim. Tá que de vez em quando ele tenta fazer umas piadas, que é sem graça, mas daí faz parte da personalidade ali, assim, pô, Perini não tem, não sabe, o cara não consegue, aí que se torna engraçado, né? Então, mas ele é assim, esse é o fato, né? Os vídeos virais são apenas uma questão de sorte e não podem ser replicados? Ou tem uma lógica ali que você acha que dá pra replicar? Eu acho que dá pra... Cara, o vídeo viral, ele é bem... Eu acho que dá pra replicar. Eu acho que no Instagram, hoje, é difícil pra mim até pensar, tipo assim, cara, esse vídeo aqui vai bater 1 milhão. Já tive um pouco dessa premissa, tipo, tem alguns vídeos que eu faço que eu sei que eles vão bater mais, só que eu não sei quais que são que vão, tipo, transcender esse bater mais. Porque, vamos supor, pra mim, um vídeo que bateu legal ali é 100, 150 mil ali, views, e quando eu entro nas métricas ali, foi metade da minha audiência, metade fora da minha audiência, que é isso que eu busco, fora da minha audiência. Agora, o vídeo que vai bater 1 milhão é mais complexo, mas o que dá pra fazer? Desse vídeo que bater 1 milhão, eu já fiz, tipo, um vídeo que bateu meio milhão e 1 milhão, fazer derivados desse e bater números semelhantes. Uma boa técnica. Então, tipo assim, eu acho que é mais complexo você conseguir fazer um vídeo viralizar de verdade. Quando eu falo viralizar, é tipo, é bater números que você nunca bateu antes. Se for números, tipo, próximo do que você bateu, você não tá viralizando. Você tá, tipo, massificando e tá seguindo. Tá seguindo ali. E é bom colocar umas metas maiores ali pra você. Tipo assim, pô, geralmente você bate sempre 100 mil views. Pô, bota umas metas de bater 120, 130, você vai melhorando o seu processo e vai aperfeiçoando. Mas agora, se você viralizou um conteúdo, eu acho que assim, é possível você assistir, tipo, entender a lógica e replicar. E quantos vídeos desse você acha que dá pra chegar nessa lógica? Porque apenas com um vídeo pode ter sido sorte, de fato. Sim. É claro, se você dissecar, você fala, por que esse vídeo viralizou? Talvez, se você dissecar, você chega a uma conclusão. Mas, na verdade, é uma hipótese, não é uma conclusão, porque você tem que replicar aquilo, né? O primeiro vídeo que eu postei, ele bateu 1 milhão e 200 mil views. Só que aí eu entendi o contexto. Falei assim, teve um pouco de mérito meu, mas era o contexto. O contexto foi a explosão das inteligências artificiais, e a NVIDIA tava
botando muito a mídia no mercado para lançar um produto. E eu tava falando eu tava falando da Nvidia. Então, tipo, eu vi que era um contexto onde, tipo, como a galera tava procurando muito aquilo, o Instagram entendeu que, tipo, se as pessoas estão querendo isso, eu vou entregar isso. Já teve um outro conteúdo que eu joguei tudo no ventilador, que eu descobri que tinha muitos brasileiros aumentando a sua autoridade, falando que estavam no telão da Times Square. Aí eu vi isso aí. Eu pesquisei sobre e falei assim, cara, $40 você coloca um vídeo na Times Square? Aí tinha um seguidor meu que ele tá em Nova York, ele falou assim, Kaique, se você quiser, eu vou lá, filmo, tiro foto, mas pô, eu quero sim. Inclusive eu ajudei ele até, tipo, ele é o que mais faz ele hoje. Tipo, ele tá fazendo esse trabalho para outras pessoas. Aí eu gravei um conteúdo falando assim, cara, que eu apareci no maior salões da Times Square, e se você consegue fazer isso com apenas $40. Aí teve até, dividir um pouco a internet, algumas pessoas ficaram bravas comigo, porque elas usavam isso como argumento de autoridade. Revelou o segredo. A autoridade, mas tipo assim, era uma curiosidade que ninguém esperava. Foi tipo assim, foi um vídeo de grande quebra de expectativa. Então foi por isso que viralizou esse vídeo. Que tipo assim, caramba, dá pra fazer isso só com isso? Então eu entendi que, tipo, geralmente vídeos com grandes quebras de expectativas são vídeos que tendem a performar mais ali dentro do meu Instagram. Ou seja, existe a lógica. Existe a lógica. Você consegue repetir desde que você ache outra que quebra a expectativa. Sim. Ou de fato entenda, como do caso da Nvidia, aquilo que está em alta, se você conseguir entrar. Esses são os mais virais de fato. O sucesso no YouTube automaticamente se traduz em sucesso em outras plataformas? Não. Conheço grandes youtubers que têm um Instagram péssimo. Porque o cara, ele é muito bom, ele é um excelente explicador e ele entendeu a lógica do SEO. As outras plataformas não funcionam com SEO. O TikTok tá chegando lá ainda. Mas assim, por isso eu falo, o YouTube é muito melhor para você criar conteúdo, porque você não depende do algoritmo para te entregar. Você meio que depende, tem um algoritmo sim, mas depende mais de você. Se você fizer um bom trabalho de SEO, tagueamento, thumb, dificilmente o YouTube ele não vai entregar seu conteúdo, porque o YouTube ele quer bons criadores de conteúdo. O Instagram ele tá a todo momento vendo, cara, como que eu vou conseguir fazer o dinheiro do cliente e do produtor passar pela minha mão? Essa é a lógica do YouTube. Essa é a lógica do Instagram. O YouTube já não. O YouTube ele quer realmente ganhar em mídias, anúncios e a plataforma premium da lá dele, e ele quer bons criadores de conteúdos produzindo conteúdos. Inclusive, cara, o YouTube é o que mais dá abertura para você conseguir em eventos, tem palestras. O meu canal, como a gente tem uma gerente e tudo mais, cara, é muito aberto. Eu fui num evento que chama Educom, que tem uma linha de segmento de educação do YouTube. Tem criador desde 30 mil seguidores que ensinam coisas na internet e criadores como Castanhari, o Manual do Mundo, entendeu? Então, tipo, todo mundo consegue perguntar as mesmas coisas. Então, tá todo mundo ali no mesmo nível. Eu acho que o YouTube depende menos do algoritmo e depende mais de uma estratégia constante com SEO bem dedicado. Mas eu conheço grandes produtores do YouTube, posso mencionar até um aqui, que é o Kaique, que ele tem um YouTube Pro, que ele ensina como você vira um YouTuber. Ele tem um canal muito legal, muito bacana, mas o Instagram dele ainda é um pouco pequenininho, tipo disparado do Instagram. Mesmo ele tentando, às vezes, emplacar um pedaço do vídeo dele no Instagram, não funciona da mesma forma. Mas a estratégia dele para o YouTube é muito boa. Muito boa. Muito boa. A colaboração com outros criadores de conteúdo é a chave de crescimento rápido? Sim, mas não é a chave de um crescimento engajado. Pô, com certeza, se eu fizer um vídeo em colaboração com o Thiago Nigro e tiver um contexto onde eu apareço mais para a audiência do Thiago e a galera meio que, tipo, me acha simpático alguma coisa, a tendência é a galera ir lá no meu perfil, visitar e até seguir. Mas não quer dizer que aquelas pessoas vão gostar dos meus futuros conteúdos. Porque provavelmente se você está fazendo um post de colaboração com aquela pessoa, é porque naquele post ou naquele cenário vocês têm algum cross-media ali. Então, às vezes, um post em colaboração com alguém do seu nicho pode ser mais estratégico e mais benéfico do que tipo, eu sou mais do nicho audiovisual marketing e o Thiago totalmente finanças. Vai ser um cross que vai me dar muito seguidor, mas são seguidores talvez não qualificados. Que não vão engajar em nada do que você faz depois, só tá engajamento cai, sua entrega cai, não valeu a pena. Isso. Já é diferente pro YouTube. O YouTube, geralmente você faz um cross de collab, né? Vídeo collab, pode ter mais sinergia.
Muito bem, muito bem. Chegamos ao final, você sobreviveu às perguntas. Eu sobrevivi! Sabatina aqui. Kaique, muito obrigado de fato, assim, por ter compartilhado a sua experiência, sua Eu que agradeço por ter me convidado. Foi uma honra aqui estar com você, de verdade. Eu já estive lá visitando também, então sei o quanto que você deve se sentir orgulhoso de ter feito o que você fez, né, e gostaria de compartilhar isso com todo mundo, por isso que eu te convidei também. Porque apesar de você estar nos bastidores, agora você está começando a se tornar o expert, entrar mais à frente, e a turma precisa saber, né, de quem está por trás ali, aprender com quem faz. E eu fico muito agradecido pelo convite, fiquei muito feliz. Eu falei assim, caramba, cara, eu vou num podcast falar de uma coisa que eu acho que eu nunca falei, que é os bastidores do Grupo Primo, e falar sobre, tipo, o que eu sei fazer, né, social media e internet. Exatamente, essa é a ideia. Então, turma, vocês entenderam por que o Kaique é um case de sucesso, por conta de tudo, né? Por conta de todos os outros cases de sucesso que ele produziu, e essa foi a ideia. Então, por isso que eu sempre afirmo, Kaique, aqui não existe mágica, aqui existe lógica, e a ideia hoje foi trazer a lógica por trás desses canais todos de sucesso. Curtiu o papo? Curti muito o papo, eu acho que realmente a gente precisa um pouco mais disso, que eu acho que tem um mercado que está ajudando muito a educação do novo social media no mercado, só que eu acho que tem uma galera que não está percebendo, mas está atrapalhando um pouco a educação do social media. Então, ver pessoas como você criando um conteúdo de qualidade para realmente educar e mostrar o caminho certo, cara, eu fico muito feliz porque eu preciso desse conteúdo muitas vezes. Eu preciso me atualizar do que está acontecendo nas redes. E às vezes eu fico até chateado quando eu vejo grandes criadores de conteúdo falando da forma errada de como tem que fazer as coisas. Que pode se virar até um serviço, não um serviço. Concordo 100% e por isso também estou te seguindo. Sigam também kaique.editor, @kaique.editor no Instagram. Tamo junto. Valeu, Kaique. Valeu, Guizão. Valeu, turma. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.